Antigamente, um pastor famoso, nascido em 1834, Charles Spurgeon, ele dizia que os pregadores tinham que ter caixa torácica para poder falar para o público, porque não tinha microfone, né? Então, se o microfone falhar aqui, pode deixar que eu vou berrar, vocês vão continuar ouvindo aí, tá bom? Como eu disse no início, acho que os raios, a chuva de raio que teve aí atrapalhou bastante os nossos eletrônicos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Atos capítulo 14. Hoje nós encerraremos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. No final da Bíblia de vocês, de algum de vocês, provavelmente tem um mapa mostrando ali o passo a passo, né, as cidades que o apóstolo Paulo percorreu. E a gente vai colocar aqui, projetado, e esse vai ser o desenho que as crianças vão fazer. Então hoje, para as crianças, será geografia bíblica. A gente aprende isso no seminário, tá? Geografia bíblica, saber aonde é que aconteceram os relatos bíblicos, e em especial, nessa noite nós vamos entender um pouco mais aí de como foi essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos ler então a palavra de Deus em Atos capítulo 14, do verso 19 ao verso de número 28. Atos 14, verso 19 ao verso de número 28. Diz assim, tá, as crianças, as pranchetas estão lá, ó, com canetas. Então, vocês vão desenhar o mapa bíblico, tá? Vai ser projetado ali, não se preocupe. E eu quero que vocês coloquem o nome das cidades também, tá? Porque esse texto aqui nós vamos observar algumas cidades que o apóstolo Paulo passa por elas. Ok, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre nós nesse momento. Pedimos que Teu Santo Espírito ilumine a nossa alma, o nosso coração, para que possamos compreender e aplicar também a Tua palavra na nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, Pai. Seja o Senhor sobre nós, em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, esse texto então nos encerra o que é chamado de a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está aí no telão para vocês. Então o apóstolo Paulo ele sai de Antioquia, essa Antioquia aqui que é na Síria. Eles passam pela ilha de Chipre, vão para Pafos, vão para Perge,
vão para Listra, vão para, Perge, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Chegando em Derbe, Paulo vai fazer o caminho reverso. Ele vai voltar, fortalecendo ali aquelas igrejas. E é esse texto que nós temos aqui nessa noite. Nós podemos observar que nessa jornada missionária do apóstolo Paulo, ele teve grandes desafios, grandes dificuldades. Mas nós observamos também que Deus sustentou o seu missionário em cada uma delas. Nós vemos, por exemplo, que em Antioquia, da Pisídia, ele anuncia Cristo, muitos creem ali, mas eles são expulsos da cidade. São escorraçados da cidade. Depois, em Icônio, eles pregam o evangelho, a cidade fica dividida. Paulo e Barnabé vão ser perseguidos e vão ser ameaçados de morte por apedrejamento. Agora, chegando em Listra, Paulo, anteriormente, ele cura um aleijado de nascimento, mas os judeus aparecem lá na cidade, causam um tumulto e Paulo vai ser apedrejado. Em tudo isso, nós vemos então os desafios que ele enfrentou, mas também a boa mão de Deus sustentando ali o seu servo. John Stott, um grande pregador, ele diz sobre essa primeira viagem missionária o seguinte: como a pregação do evangelho inevitavelmente gera oposição, mas também essa viagem missionária mostra como Deus sustenta os seus servos em meio às adversidades. Então nós temos essas duas balanças, né? Essas duas partes onde nós vemos a mão de Deus. Há diversidade, há oposição. Quando pregamos o evangelho, inevitavelmente haverá oposição, mas nós vemos também a boa mão de Deus sustentando aí o seu povo, sustentando os seus servos. Verso número 19 nos mostra aí, nos conta que na cidade de Listra, onde Paulo e Barnabé estavam, os judeus, né, o texto diz aí que sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e eles instigaram as multidões e apedrejaram Paulo, arrastando para fora da cidade, dando por morto. Listra, de todas essas cidades, Listra era a cidade mais pacata, era a cidade mais rural. E provavelmente Paulo e Barnabé foram para lá com o intuito de acharem ali um refúgio, de ficarem mais tranquilos depois de serem perseguidos na cidade anterior. Porém, o texto diz que os judeus lá da Antioquia ficam sabendo que Paulo estava em Listra. E eles se unem com os judeus de Icônio e vão até aquela cidade para perseguir Paulo e para matá-lo. Então, nós vemos um sentimento de ódio aí movendo esses judeus. Eles então viajam 160 quilômetros. Os judeus da Antioquia viajam 160 quilômetros. E os judeus de Icônio viajam 35 quilômetros para dar fim da vida do apóstolo Paulo. Então, nós vemos que o que move esses homens é um zelo cego. Esses homens estão cheios de ódio atrás do apóstolo Paulo. Nós vemos que poucos dias atrás, depois de curar o aleijado, o apóstolo Paulo e Barnabé vão ser considerados como deuses. Eles vão ser ovacionados na cidade. A cidade está adorando eles. São deuses, os deuses nos visitaram em formas de homens por causa da cura. Vão querer sacrificar um touro diante de Paulo, vão querer colocar grinalda, aquelas coroas sobre os apóstolos, poucos dias atrás. Mas agora os judeus vêm, instigam as multidões e Barnabé e Paulo são agora tidos como impostores. Eles são os vilões agora. Isso me chama a atenção de várias formas. Primeira coisa que me chama a atenção nesse momento é essa disposição dos judeus de viajar 160 quilômetros para difamar, para caluniar e para apedrejar alguém. Eles estão dispostos a passar dias viajando para perseguir uma pessoa. Isso é uma obsessão maligna. Isso é um zelo, uma devoção fanática, é uma cegueira
religiosa. Esses homens estão em trevas ao perseguir o servo de Deus. Mas quando nós observamos, nós vemos que essa era a mesma disposição de Saulo, não é? De perseguir a igreja, de assolar a igreja, de entrar na casa das pessoas, arrastando os discípulos, é isso. Paulo tinha essa mesma disposição para perseguir o povo de Deus. Então Paulo sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Ele sentia esse ódio, ele respirava esse ódio, essa ameaça contra os discípulos, mas agora ele sofre por causa do nome de Jesus. Saulo anteriormente, ele vai aplaudir aqueles homens que lançam as pedras em Estevão, só que agora ele está no lugar de Estevão. Então, em primeiro lugar, essa disposição é destacada, essa disposição desses judeus. Em segundo lugar, é o poder de convencimento que esses judeus têm. A cidade estava entendendo que Paulo e Barnabé eram deuses, estavam sendo adorados, mas poucos dias depois os judeus vêm e convencem aquela população, convencem uma cidade inteira de que não. Na verdade, eles são impostores, eles precisam ser apedrejados. E a cidade engole aquilo. As pessoas são altamente manipuláveis. Em um momento estão adorando, estão louvando esses homens, o que está errado, eles não vão aceitar esse tipo de adoração, mas no outro estão jogando pedras. Isso é impressionante. Mas nós vemos que isso não é a primeira vez que acontece. Os judeus têm essa marca de operação, eles têm esse modus operandi, eles operam dessa forma. Eles fizeram isso com Paulo na cidade anterior, e esses ou outros judeus fizeram isso também com Jesus. Quando Jesus, ele foi para a sua crucificação, Pilatos deseja soltar Jesus. Mas os judeus instigam as multidões para que soltassem Barrabás. Então, perceba, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e o pessoal está gritando, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor. Colocam ramos ali para Jesus passar com seu jumentinho. Mas isso não dura muito tempo. Essa mesma multidão que louva Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, não dá uma semana, eles estão gritando, solta Barrabás. E Pilatos, o que eu faço com esse Jesus? E a multidão grita, crucificam. Então, o povo, a multidão é facilmente manipulável. Nós vemos isso aqui. O ânimo da multidão muda facilmente. Isso não é novidade, nós vemos então que isso aconteceu com Jesus e aconteceu com o apóstolo Paulo agora. Há uma frase de um pregador, de um pastor presbiteriano chamado Tim Keller, faleceu recentemente, ele diz o seguinte, ele declarou sobre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus foi considerado uma ameaça, Paulo foi considerado uma ameaça, por isso foi perseguido, por isso esses homens vão atrás de Paulo, em outra cidade, viajam um longo caminho para apedrejar Paulo. E nós temos essa mesma situação, Jesus só fez o bem. Paulo só fez o bem naquela cidade. Paulo curou um aleijado. Jesus curou uma multidão de pessoas, expeliu demônios, abençoou aquelas pessoas, mas mesmo assim, o que eles receberam foi perseguição da parte dos judeus. O Evangelho, Cristo Jesus, ele desperta essa oposição por parte dos descrentes, por parte daqueles que não creem. Isso acontece na vida dos apóstolos, na nossa vida também acontece dessa forma. Há uma frase, uma história interessante sobre John Wesley, eu quero contar aqui aos irmãos. Um pregador chamado Paul Washer, ele vai dizer o seguinte sobre John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas da Inglaterra. Diz o seguinte, John Wesley estava pregando pelo país montado em seu cavalo,
meditando na palavra de Deus. E ele percebeu que em 3 dias ninguém o tinha perseguido, ninguém o tinha caçado, ninguém o tinha amaldiçoado, ninguém tinha tentado bater em seu corpo com paus e pedras. Então, John Wesley desceu do seu cavalo e começou a orar e a indagar em seu coração e disse: Deus, eu me tornei um homem carnal? Minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue. Exatamente nesse momento de sua oração, um fazendeiro que odiava John Wesley o viu orando, pegou um tijolo, jogou nele, que passou raspando em seu nariz. Então John Wesley disse: Senhor, obrigado, o Senhor respondeu a minha oração. Ou seja, a pregação do Evangelho, ela produz oposição, ela gera oposição. E se nós não estamos incomodando, pode ser que a nossa mensagem não seja a mensagem do Evangelho. Se a nossa vida não está incomodando as trevas, pode ser que nós não estejamos brilhando o suficiente. E Cristo não está sendo visto em nossas vidas. Será que nós temos pregado o Evangelho verdadeiro? Será que nós temos a ousadia de falar de Jesus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Qual é o nosso problema? De não anunciar a palavra de Deus da maneira correta. Então esse texto inicia aí mostrando que esses judeus viajam uma longa distância, vão até a cidade de Listra, apedrejam Paulo e eles entendem o seguinte: morreu. A saraivada de pedra foi tão grande que eles olham para aquele homem ali e dizem: morreu. Arrastam ele para fora da cidade e jogam lá. Nem a dignidade de um sepultamento não existe. Os discípulos vão ali então, cercam o apóstolo e milagrosamente ele não morreu, ele está vivo. Provavelmente isso foi um milagre da parte de Deus. O apedrejamento, era uma morte muito comum nos tempos bíblicos. E era causado por causa da blasfêmia. Então os judeus entenderam que quando Paulo anunciava que Jesus é o Messias, isso era uma blasfêmia. E eles então lançaram pedras sobre Paulo. Um apedrejamento terrível. Estevão morreu apedrejado. E agora o apóstolo Paulo sofre também esse mesmo castigo. E se a gente parar para pensar, o apedrejamento é algo cruel. Então imagine como estava o apóstolo Paulo nesse momento. Provavelmente ele ficou inconsciente, pode ser que ele tenha entrado em coma. Fraturas nos ossos? Provável. Traumatismos, hematomas, lacerações, hemorragias, apedrejamento. O cara foi apedrejado por causa da palavra de Deus. Um comentarista diz o seguinte, que esse apedrejamento foi tão cruel que os próprios judeus pararam o apedrejamento crendo que Paulo já havia morrido. É mais ou menos assim: não, já deu, morreu, para. Os discípulos cercam o apóstolo Paulo ali, lançado fora da cidade, descartado, e milagrosamente ele se levanta. Deus preservou esse homem aqui. Estevão não teve esse mesmo destino. Como nós dissemos, Estevão cumpriu seu ministério, chegou ao fim. Paulo não, Deus preserva a vida de Paulo para que ele continue a sua viagem missionária, para que ele continue edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 20 diz então, segunda parte, que no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. Verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, eles voltaram. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo acaba de ser apedrejado, o pessoal acha que ele morreu, os discípulos vão lá, rodeiam ele, provavelmente orando, ou pensando assim: vamos sepultá-lo, não vamos deixar ele aqui jogado na rua. E ele se levanta, ele volta para a cidade, para o mesmo lugar que o haviam apedrejado. E não somente isso, ele sai, viaja para uma outra cidade, e lá ele continua anunciando o evangelho. O texto vai dizer que ele partiu para Derbe e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos. O que eu quero dizer com isso?
Quantos de nós, depois de levar uma saraivada de pedra e quase morrer, ia abandonar essa missão? Senhor, eu achei que ia ser vitórias e glórias. Eu fui apedrejado. Não quero mais brincar disso, não. Vou voltar para casa. Vou voltar para minha mãe. Vou voltar para minha cidade. Quantos de nós prosseguiríamos servindo ao Senhor na mesma missão? Isso mostra uma força surpreendente aqui da graça de Deus sobre o apóstolo Paulo. É interessante que Paulo, quando ele vai defender o seu apostolado, na segunda carta aos Coríntios, ele traz algumas marcas de um apóstolo. Hoje em dia, muitas pessoas podem se chamar de apóstolos. E quando Paulo se mostra um apóstolo, quando ele defende o seu apostolado, ele não faz dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo de Cristo, porque eu plantei tantas igrejas. Deus me usou para converter milhares de pessoas. Eu viajei por várias cidades, estabeleci comunidades cristãs. O apóstolo Paulo não diz dessa forma. O que ele diz é o seguinte: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Ele começa a listar as marcas do seu apostolado. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voroagem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos de patrícios, perigos entre os gentios, perigos em cidade, deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio, nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo, ele traz as marcas de um apóstolo com as marcas do seu próprio corpo, com as marcas do sofrimento. Não são as marcas que nós provavelmente traríamos para dizer que somos bons cristãos, somos bons crentes. Não, eu dou o dízimo. Não, eu sou um crente fiel, eu sirvo ao Senhor. Eu prego a palavra de Deus, eu sou um pastor, eu me dedico ao ministério. Paulo diz: eu fui apedrejado. Isso é uma marca de um cristão verdadeiro, o sofrimento por Cristo Jesus, o sofrimento pelo Evangelho. Sofrer pela causa de Cristo, se entregar por amor ao nosso Senhor e por amor ao reino de Deus. Com certeza há situações onde a gente pode dizer que há vitórias nas nossas vidas, há momentos onde Deus nos abençoa de várias formas, materialmente, espiritualmente, financeiramente, por que não? Mas nós não podemos esquecer que há sim dificuldades, problemas, perseguições, oposições na vida cristã. Verso 21 diz que, tendo então anunciado o evangelho naquela cidade, ele fez muitos discípulos. Então, aqui nós temos algo que a gente pode compreender como um plano do ministério do apóstolo Paulo, um planejamento de missões. Há um livro interessantíssimo de missões chamado Plantar Igrejas. Como plantar igrejas? O autor chama-se David Hasselgrave. Ele diz que Paulo tem um sistema que ele segue fielmente esse planejamento, essa estratégia para plantar igrejas, para anunciar o evangelho. Então nós vemos aqui que ele anuncia o evangelho, verso 21, com o objetivo de fazer discípulos. E ele então volta, a partir daí, ele volta para cidades onde ele já havia plantado igrejas. Então, o que eu quero ressaltar é o seguinte, que o missionário, quando é enviado, o objetivo dele é plantar igrejas. A ideia não é somente que nós evangelizemos as pessoas. O evangelismo é o primeiro contato, é o primeiro passo da nossa missão. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Ou seja, o apóstolo Paulo, então, ele chegava numa cidade, alguma cidade dessa, ele entrava em contato com o público, ele anunciava o evangelho, e aquelas pessoas que criam no evangelho, elas eram discipuladas, elas eram
unidas, elas eram congregadas em uma igreja. Após um grupo se reunir ali, e ele entender que dava para ele seguir para outra cidade, ele deixava aquele grupo lá, como uma igreja. Ele então ia para outra cidade e fazia a mesma coisa. Pregava o evangelho, reunia os convertidos, formava-se ali um grupo, uma base de igreja, e ele partia para outra cidade. E ele então fazia isso. Nós podemos perceber então que a missão de Paulo era plantar igrejas, não era simplesmente evangelizar. A ideia é o seguinte: a melhor forma de evangelizar, o jeito onde nós podemos discipular com uma profundidade maior, por um tempo muito maior, e muito mais pessoas, é plantando igrejas. Quantas pessoas já não entraram por essas portas? Quantos irmãos não são abençoados aqui? Quantas famílias, quantos filhos, quantas gerações não serão abençoadas aqui, por exemplo, nessa comunidade? O objetivo de Paulo era, sim, plantar igrejas. E ele não, após partir para outra cidade, não é que ele abandonava aquela igreja, ele entrava em contato com aquelas igrejas, mandando cartas, mandando pessoas para lá para verificar. Nesse texto aqui, nessa primeira viagem missionária, ele vai retornar por essas igrejas, por essas comunidades. Irmãos recém-convertidos, igrejas recém-formadas, ele então retoma o caminho inverso. Verso 21, a segunda parte, diz então que eles voltam, depois de fazer muitos discípulos na cidade de Derbe. Lucas não amplia aqui, ele simplesmente resume: olha, Paulo foi para lá e fez muitos discípulos. É interessante que, ou em Listra ou em Derbe, mais à frente nós vamos ver que Timóteo era dessas cidades. Não pode ser que Lloyd ou Eunice, a avó ou a mãe de Timóteo, foi evangelizada aqui pelo apóstolo Paulo nessa primeira viagem missionária. E na segunda viagem missionária está lá um jovem discípulo chamado Timóteo, e Paulo fala: vem comigo, vamos para a missão. Gerações sendo abençoadas pela plantação de igrejas, pelo fato do apóstolo Paulo se doar para plantar igrejas aqui. Então o apóstolo Paulo vai de cidade em cidade e agora ele volta por esse mesmo caminho. E o texto aí vai nos dizer o que ele fazia nessas cidades. Em primeiro lugar, verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos. Ou então, esses recém-convertidos, eles precisavam de mestres, de bons mestres, para que eles pudessem continuar crescendo no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé voltam pelas cidades para fortalecer aqueles irmãos. Eles enfrentariam oposição, enfrentariam dificuldades, perseguições. Então, eles precisam ser enraizados na sua fé em Cristo Jesus. Esses homens recém-convertidos, novos na fé, precisam de bons discipuladores, precisam de bons mestres que lhes ensinem a palavra de Deus, que possam ministrar a palavra de Deus com profundidade, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eles voltam então verificando, corrigindo, aprofundando, sanando as dúvidas, os questionamentos. Ou seja, essas pessoas eram fortalecidas pelo ensino dos apóstolos, pelo ensino apostólico. E há um ponto interessante para nós aqui aplicarmos na nossa vida. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, quanto mais você entender das doutrinas, você compreendeu que Deus fez, quem é Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, o Pai, a criação, a redenção, a consumação. Quanto mais você compreender sobre a palavra de Deus, mais forte na fé você vai ser, mais fortalecido na fé você vai ser, mais difícil de ser enganado por Satanás, pelo mundo, pela sua carne, por falso profeta você vai ser. Então, nós precisamos crescer na nossa fé, nos fortalecermos na doutrina, na palavra de Deus. Existem irmãos que infelizmente não têm crescido na fé, não têm estudado, não têm se dedicado. Às vezes acham que teologia é algo muito difícil. Isso não é para mim, pastor, isso é para os mestres, é para você que foi lá para o seminário, isso é para o outro irmão lá que conhece, que gosta de ler livro. Irmãos, o papel do pastor é ensinar. E eu faço isso com prazer, todos os dias. Se você me ligar, pastor, eu vou
abrir uma videochamada com você. Pastor, vem aqui, vou na sua casa, abrir a Bíblia e ler ela com você. Deus dá à igreja pastores mestres para isso, para que o povo seja fortalecido, para que você seja bem alimentado na palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler. Ok, eu sei, Deus me deu esse dom, eu vou ler para você a palavra de Deus. Pastor, eu não conheço essa doutrina. Irmão, vamos sentar e vamos entender esse negócio? Ah, eu não consigo, vamos mais uma vez. Não entendi, vamos mais uma vez. Até entender. Uma coisa é quando a liderança não dá o alimento adequado. Outra coisa é quando a pessoa não quer se alimentar. Aí há uma dificuldade. A responsabilidade da liderança da igreja é promover esse ministério. É que a igreja, os membros, sejam abençoados, alimentados com bom alimento, com a sã doutrina. Com a doutrina que cure a alma, o coração, as feridas. Então Paulo, ele retorna aqui fortalecendo a alma desses discípulos. Nós precisamos de uma força interior, uma força no homem interior. Você passará por problemas, você passará por dificuldades, você vai enfrentar o vale da sombra da morte. Vai chegar esse momento, você está preparado, você está forte o suficiente para atravessar o vale da sombra da morte? Se fortaleça. Você vai enfrentar. Segundo lugar, além de fortalecer a alma dessas igrejas, desses discípulos, o texto vai dizer que eles exortavam esses irmãos, essas igrejas, esses membros, essas comunidades, a permanecerem firmes na fé. E aqui, firmes na fé, é a ideia de continuar crendo, mesmo diante das dificuldades, crendo em um Deus soberano, um Deus que habita os céus, mas que se envolve nas nossas vidas, diariamente, cotidianamente, a cada momento, Deus está envolvido com a nossa vida, creia nisso. Nada acontece na sua vida ou no universo sem que Deus esteja presente, sem que Deus esteja completamente ali, 100%. Nem um pássaro, nem um fio de cabelo cai sem a ordem de Deus, sem o aval de Deus. Então, tudo nesse universo tem, de alguma forma, Deus agindo. Deus está agindo em tudo, seja na chuva de raios, seja na chuva de água, seja na seca, seja no deserto, seja na tempestade, seja você passando por dificuldades, seja a porta não abrindo, a porta fechando, enfermidade, doença, morte, seja o que for, nascimento. Deus está presente em cada centímetro quadrado desse universo e governando. Creia nisso, fortaleça a sua fé nisso. Esses apóstolos, então, exortavam aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. Continuem crendo. Mas a ideia também dessa fé é o conjunto de doutrinas, a fé cristã. Em que você crê? No que você crê? Não é simplesmente a fé na fé. Eu tenho fé em Deus. Se você tiver fé em uma doutrina enganosa, você não está tendo fé nenhuma. Você está fazendo mal para a sua alma. Então é o crer no Senhor Jesus e crer também na doutrina correta sobre Deus, na revelação de Deus. O que Deus diz que Ele é. O que Deus diz que é certo, não é o que você pensa, não é o que seu pai pensa, não é o que seu coração acha, o que seu amigo acha, que se exploda. O que importa é o que Deus ordena, o que Deus diz que é certo. Isso nós precisamos compreender e viver. Está escrito, está escrito. Pastor, está acontecendo tal coisa na minha vida. O que está escrito, meu irmão? O que Deus falou? Não é o que você acha, não é o que você está vendo. Nós não vemos nada, absolutamente nada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 mês. Não sabemos absolutamente nada. O que nós temos é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Deus falando conosco. Então, além de fortalecer a alma dos discípulos, exortá-los a permanecerem firmes na fé, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, aí eu quero que você observe aí, verso 22 da segunda parte, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, igrejas, importa, ou seja, nós devemos passar por muitas tribulações. Muitas. Então, eu quero que você perceba que evangelho é pregado, anunciado
na Bíblia? E que evangelho você está escutando? Que tipo de palavra de Deus você está escutando? Não é, o apóstolo Paulo não passou lá nessas igrejas dizendo o seguinte: olha, irmãos, Deus vai nos prosperar. Deus vai nos trazer uma vida de conforto. Meu lindo, minha linda, você vai passar por tribulação. Você vai ser atribulado. A tempestade vai chegar. Então é um alerta profético. Aconteceu com todos, vai acontecer conosco. Volto a dizer, passaremos pelo vale da sombra da morte. Mas nós podemos dizer como Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quanto vale esse versículo? Quanto você pagaria para ter ele no seu coração, na sua mente, na hora da sua morte? Há algum valor na palavra de Deus? Total. Importa que nós entremos no reino de Deus através de tribulações. Pastor, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite tribulações? Por que Deus permite tempestades na vida dos seus filhos? Se tudo acontecesse do jeito que você quer, do jeito que eu quero, será que a gente ia orar com intensidade? Será que a gente ia ser dependente de Deus? Será que a gente ia orar pelo pão de cada dia? Ou será que nós seríamos como deuses? Pastor, eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu não preciso mais de ninguém. Esse é o ponto. Nós queremos ser independentes, e Deus não permite isso. Então as tribulações nos aproximam de Deus. As tribulações nos fazem buscar a Deus. Se não fossem as tribulações, admita, eu admito, as minhas orações seriam fracas, a minha vida espiritual seria flácida. Eu seria mole espiritualmente. Então, são as tribulações que nos fortalecem. São os ventos e as tempestades que nos fazem nos enraizar cada vez mais na rocha, nos firmar no Senhor. Então, nós podemos dizer que Deus permite esse tipo de tribulação, como diz aqui, muitas tribulações, para a nossa vida espiritual, para o nosso fortalecimento. Por fim, o apóstolo Paulo volta, juntamente com Barnabé, nessas igrejas, também promovendo a eleição de presbíteros em cada igreja, a eleição de presbíteros, ou seja, nós temos ali várias igrejas presbiterianas, não é? A palavra presbítero significa ancião. A ideia é que os líderes da igreja são aqueles homens mais maduros, anciãos, não em relação ao cronológico, né, o idoso, não é essa a ideia, mas são pessoas experimentadas, são pessoas amadurecidas na fé, pessoas que atravessaram situações, problemas, dificuldades e conseguem ficar firmes diante de muita coisa. Uma coisa é o recruta atravessar uma guerra. Outra coisa é aquele soldado já antigo, capitão, já passou, já caiu bomba do lado, já... Não, irmão, enquanto um se desesperaria, o outro não. Já é alguém experiente, já passou por essas situações, tem praticado a palavra de Deus, tem crescido. Então, Paulo e Barnabé voltam aqui, promovendo a eleição de presbíteros em cada igreja. Então, são presbíteros em cada igreja. Há o plural no singular. Cada igreja tinha o seu colegiado de presbíteros, os seus pastores, os seus líderes, aqueles que ensinavam, aqueles que supervisionavam. Então, a igreja primitiva decidiu caminhar dessa forma. Não há somente um líder na igreja. Não é o Papa que manda, não é essa a ideia.
Há um colegiado de homens sábios, crentes, experimentados, que vão tomar as decisões. Não fica a cargo de um só homem, a responsabilidade não é de só um. É muito mais fácil errarmos sozinhos do que quando nós temos irmãos, amigos que podem nos aconselhar biblicamente, que podem nos abrir os olhos. Não vai por aí, que esse caminho é ruim. Não, é por aqui, é por aqui. Quantas vezes nós não fazemos dessa forma? Forçamos e alguém de fora está olhando e está falando, não vai. Não é esse o caminho. Não, mas eu não estou entendendo o que é, meu coração está... Seu coração é enganoso. Então há um colegiado de líderes aqui. Os presbíteros, então, são esses homens maduros que vão pastorear a igreja. Presbítero é sinônimo de pastor na igreja. Eles devem conhecer a palavra, alimentar o rebanho, supervisionar o povo de Deus ali. Então, nós temos esse texto nos mostrando aí que o apóstolo Paulo tinha esse objetivo em mente, plantar comunidades. Ele faz isso na principal estrada que passava nessa região. São cidades estratégicas, são cidades onde o evangelho poderia depois avançar muito mais, plantando igrejas. Verso 24, atravessando a Psídia, dirigiram-se para Panfilho, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia. Por fim, o apóstolo Paulo ele e Barnabé voltam para a igreja que os tinha enviado. Eles prestam conta ali para aquela igreja. Os missionários são enviados, mas eles voltam ali e passam então a relatar, como diz aí o verso de número 27. Eles chegaram na igreja então de Antioquia, da Síria, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Interessante que não é aquilo que Paulo fez. Paulo curou um aleijado, Paulo converteu um monte de pessoas. Não, é o que Deus fez. Deus agindo. Poder de Deus na vida desses homens. Eles testemunham isso para a igreja. A igreja se alegra ao ouvir aquilo que Deus está fazendo. E o texto diz ainda que a porta dos gentios foi aberta. Ou seja, há um momento agora na história do povo de Deus onde os gentios estão sendo escolhidos por Deus. Os gentios estão fazendo parte do povo de Deus. Não é somente o judeu, aquele que tem sangue de Abraão, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Esses são alvo de Deus, alvo da eleição do Senhor. Verso 28 termina dizendo aí que eles permaneceram não pouco tempo ali com os discípulos. A Antioquia se torna a primeira igreja, por assim dizer, missionária, que envia seus missionários. Essa vai ser a base do apóstolo Paulo. Antioquia, uma igreja modelo, uma igreja que capacita, que levanta os seus missionários, designa esses missionários, envia esses missionários, depois recolhe eles de novo, recebe esses homens de novo, e depois eles vão sair de novo em outra viagem missionária. A ideia é que essa viagem do apóstolo Paulo, alguns estudiosos entendem que ela durou por volta de 2 anos, uma viagem missionária. E ele sai então plantando igrejas. O poder de Deus ali agindo, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, Deus colocando ali o selo sobre aqueles homens, mostrando ali que esses homens são de fato homens de Deus e pregam a mensagem de Deus, o evangelho verdadeiro. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: em primeiro lugar, evangelize, fale de Jesus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo, para conhecermos a Cristo Jesus e sermos instrumentos de Deus para que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Fale do amor de Deus, fale do perdão gratuito de Jesus na cruz do Calvário. Abra a sua boca. Pastor, eu não tenho coragem, vamos orar, irmãos, para Deus te dar coragem. Pastor, eu tenho vergonha, vamos orar para Deus tirar essa vergonha, para que você fale desse amor do Senhor Jesus Cristo.
Entenda também que há a ideia de sermos discipulados, de sermos moldados no Evangelho. Às vezes a pessoa recebeu o Senhor Jesus Cristo, mas ela precisa se aprofundar na palavra de Deus. Não, eu sou crente, pastor, mas vou ficar por aqui mesmo, não preciso avançar tanto nessa ideia aí de doutrina, de teologia, que tá bom, não faça isso. Avance no seu conhecimento da palavra de Deus. Isso é para a sua alma, isso é um benefício para toda a sua vida. Você vai continuar lendo a palavra de Deus até o fim da sua vida. E não vai esgotar. Você vai continuar conhecendo o Senhor Jesus Cristo até o último dia da sua vida. E não vai esgotar. Cada vez que você vê mais a glória de Deus, mais você entende, mais você é impactado, mais você é transformado. Inesgotável, é uma fonte inesgotável. Então cresça na sua fé. Participe dos momentos onde a igreja está promovendo o estudo bíblico. A palavra de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo exposta, está sendo explicada, as doutrinas estão sendo colocadas na mesa e destrinchadas para nós. Hoje pela manhã nós falamos sobre a doutrina da eleição. Maravilha, maravilha. Deus escolhe dentro da massa caída dos seres humanos alguns para a salvação. Bíblico, doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer essas coisas, porque está escrito, está revelado, isso é para nós, isso é para o seu filho, isso é para a sua alma. Então, evangelize, entenda essa ideia do discipulado, do crescimento, seja também alguém que discipule outras pessoas. Se você tem um conhecimento da palavra de Deus, se você consegue explicar essas doutrinas, seja alguém que ensine, participe do ensino da palavra de Deus. Eu quero dizer também para nós que nós possamos nos envolver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo o livro de Atos nos mostra esse plano de Deus sendo colocado em prática. E Deus usando a igreja. O apóstolo Paulo sai e planta igreja. Então o que eu quero dizer com isso é que vocês quero te motivar a participar da igreja, a servir como igreja, a fazer parte do corpo de Cristo Jesus, a ter uma função no corpo. Não há parte do corpo que não tenha alguma função. Tudo no nosso corpo tem alguma função. Então todos na igreja têm uma função. Deus te deu dons, talentos, tempo, para que você possa servir ao Senhor, para que você possa se dedicar, para que você possa contribuir, para que você possa ajudar. Todos nós recebemos dons da parte de Deus, para servir, para honrá-lo, para glorificá-lo. E por fim, existem desafios na vida cristã, não se engane, passaremos por dificuldades, mas em tudo isso nós vemos a mão de Deus, sustentando o seu povo, sustentando os seus filhos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia de culto, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Pai, porque o Senhor resolveu registrar essa viagem missionária com o objetivo de que nós possamos crescer, ó Pai. Nós possamos ser edificados, corrigidos, consolados através da tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoe os nossos irmãos que têm passado por tribulações, que possam ser fortalecidos pelo Senhor. Que o ministério dessa igreja possa fortalecer, abençoar, firmar, edificar os teus filhos, ó Deus, que eles possam encontrar nesse lugar o alimento verdadeiro do Evangelho de Cristo, da tua palavra. Dá-nos uma semana abençoada ainda. Abre a nossa boca, abre os nossos olhos para que possamos ver as oportunidades, ó Deus, de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos, e que possamos, sim, ó Deus, nos envolver com a edificação da igreja.
Inclina o coração do teu povo a te servir voluntariamente, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.